Brasileiros que vivem no exterior podem votar para presidente da República, mas não se sentem representados no Congresso. Para resolver isso, uma proposta de emenda à Constituição cria uma bancada de deputados federais para os brasileiros emigrados. Para entender melhor essa ideia, convidamos duas participantes de uma audiência pública que discutiu o tema aqui no Senado. Luísa Lopes da Silva, diretora do Departamento Consular do Ministério das Relações Exteriores, e Esther Sanches Nack, representante dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Este é o Cidadania Mundo, o seu espaço para discussão de temas internacionais. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Nós vimos na audiência que cerca de 3,5 milhões de brasileiros vivem hoje no exterior. Que situações a gente pode exemplificar da necessidade de representação deles no parlamento brasileiro? A embaixadora. Pois não, Maturana. Eu acho que esses brasileiros hoje, com toda essa nossa ideia de inclusão de brasileiros em todas as esferas, eles têm muito a dizer, muito a contribuir. E hoje são uma comunidade bastante integrada nas cerca de 50 países onde vivem. E podem colaborar muito com o Brasil. Grande parte deles ainda mantém os laços com o país muito fortes, sobretudo hoje que a facilidade de comunicação aumentou tanto. Então, eles vivem a vida das famílias no Brasil, dos amigos. Eles acompanham, de modo geral, a evolução da política. Eles torcem pelo Brasil e muitos deles passam o tempo todo pensando como nós podemos ajudar. E dependendo do setor onde eles trabalham, acadêmico, empresarial, cultural, há muito que se pode fazer. Então, o interesse deles em ser representados é para terem uma voz e verem como fazer essa ponte. Nós conseguimos uma grande vitória agora nas eleições do ano passado, chegando a 500 mil o número de eleitores no exterior. Então, enquanto se pensa em eventuais alterações no legislativo, nossa área consular, junto com o judiciário, ou seja, o TRE e o TSE, temos trabalhado numa providência de base, que é ampliar o colegiado no exterior e, desde o ano passado, ampliar o número de locais de votação. Então, os brasileiros, eles sentem que eles têm muito a contribuir. Eu diria que é isso, é esse o objetivo. É contribuir, é compartilhar as experiências, a ajudar o país. Esther, desses 3,5 milhões de brasileiros que vivem no exterior, que podem se cadastrar, aumentando o número de 500 mil para 3 milhões ou mais, quase metade vivem nos Estados Unidos. Quais as necessidades lá, especificamente nos Estados Unidos, onde concentra um número tão grande de brasileiros? Nós somos por volta de 1,5 milhão de brasileiros nos Estados Unidos. E nós somos uma comunidade ordeira, uma comunidade que ajuda muito na economia do país e ajuda também muitas cidades aqui no Brasil. E as nossas necessidades maiores hoje, simplesmente complementar o que já foi implantado pelo Ministério das Relações Exteriores em 2008, que foi a PEC, não a PEC, o decreto 7214, né, onde elegemos 16 representantes no exterior. Né, e isso funcionou muito bem. Agora, nós que moramos fora, nós temos um patriotismo muito maior, parece que a coisa aumenta, né? O amor pelo país aumenta. E a gente tem essa necessidade muito grande de ajudar o nosso país. Minas Gerais, por exemplo, de onde eu sou de Belo Horizonte, nós temos por volta de 69% de brasileiros nos Estados Unidos são mineiros, né? Oriundos da região de Governador Valadares, seguido por Poços de Caldas. Então, assim, é um número muito grande de pessoas que movimentam a economia do Estado, né? E, segundo dados do Banco Central, nós repassamos para o Brasil por volta de 9 bilhões de dólares ao ano, né? Então, a gente precisa de um representante que possa nos representar lá fora. Não somente nos Estados Unidos, com uma comunidade muito grande, mas tem o Paraguai, né, que tem por volta de 400 mil brasileiros, tem os brasileiros que moram no Japão, que tem por volta de mais ou menos 380 mil.
parece que a comunidade diminuiu um pouco, está por volta de, muitos brasileiros voltaram para o Brasil, está por volta de 280 mil brasileiros. Então, é uma comunidade que hoje, além da gente movimentar, né, financeiramente o nosso país, sermos embaixadores, né, entre aspas, da comunidade, da cultura, né, da língua brasileira no exterior, nós também contribuímos, né, para que o país onde nós residimos nos respeite e automaticamente respeite o Brasil. Sim. Tem essa questão da economia que envolve um dinheiro significativo de remessa do exterior para o Brasil, né? Tendo uma representação maior no nosso Congresso, isso pode aumentar, pode facilitar essas remessas? Sem dúvidas, sem dúvidas. Como foi dito hoje, né, na audiência pública, o Banco Central tem esse valor, né, porque são remessas que são passadas dentro da legislação. Mas tem aquelas pessoas, né, que vêm ao Brasil com acima de 10 mil dólares, que isso é normal, todo mundo sabe disso, e que são valores que chegam aqui de maneiras ilegais, né? Então, são valores que são recebidos no exterior, né, legalmente, mas que entram no Brasil ilegalmente. Então, deve ser por volta de mais ou menos, pelo menos uns 15 a 20 milhões de dólares que a gente repassa para o Brasil anualmente. Então, a gente movimenta muitas cidadezinhas no interior, né? Eu conheço ali várias cidades em Minas Gerais que são mantidas especialmente pelos valores que vêm do exterior. É uma comunidade importante financeiramente também para o Brasil. Verdade. Embaixadora, talvez a maior crítica que exista a esse projeto, pelo menos as críticas que se levantam primeiro, são referentes a aumentar os custos do parlamento, do Congresso, com novos parlamentares, com os assessores. Como isso se resolve? A própria PEC já prevê um equilíbrio em relação às outras bancadas? Essa é uma ótima pergunta. Sim, aumenta. Aumenta em conversa com o senador Anastasia, ele prevê que a tramitação vai ser lenta. Mas há outros projetos igualmente importantes que podem talvez ser discutidos nesse meio tempo, enquanto essa PEC, que aumentaria o número de senadores, tramita. Há outro projeto de lei, não há necessidade de PEC, para uma ampliação do voto em outra direção, não especificamente de cotas para brasileiros residentes, mas é um projeto de lei que permitiria que os brasileiros no exterior passassem a poder votar também para o legislativo. Então, deputados e possivelmente senadores do estado ou de residência, ou de nascimento, ou de acolhimento. Essa não envolveria nenhum acréscimo de custo, ela não exclui a PEC da representação e ela tem um potencial, é possível que ela seja tramitada num tempo mais curto. Seria uma espécie de cota por estados, é isso? Nesse caso? Não existe a palavra cota. Simplesmente os brasileiros do exterior passariam a poder votar para senadores e deputados. E a única coisa seria que eles teriam de ser colocados no colégio eleitoral de um estado. Hoje eles são colocados num colégio eleitoral chamado ZZ, que é o símbolo para exterior. Seria apenas a migração desses brasileiros e eles poderiam possivelmente escolher, ou seria escolhida o critério, o estado de nascimento ou de acolhimento no Brasil, com o qual eles desejariam manter um vínculo. Então, haveria grandes possibilidades com essa proposta, que está também tramitando no Congresso. E uma delas seria a bancada de cada estado, ela poderia ter interesse em comunidades brasileiras em determinados países. Aqui na fronteira, nós sabemos que tem vários estados que já têm uma vocação muito natural para a relação com o estado estrangeiro vizinho. Então, por exemplo, a bancada do Amapá, naturalmente teria muito a trabalhar e cooperar com um futuro eleitorado na Guiana Francesa e no Maranhão. O mesmo para Roraima, com Venezuela e Guiana, que chamava-se inglesa, Mato Grosso com Bolívia, Paraná com Paraguai, Paraná e São Paulo com Japão, Minas Gerais com Estados Unidos, Irlanda e Inglaterra. Então, nós sabemos que já existem laços naturais, porque há uma predominância de
brasileiros originários de determinados estados em alguns países. Então, nós estaríamos institucionalizando esse laço que hoje ocorre ou não, de uma forma por iniciativa de determinados parlamentares. Mas, em se institucionalizando isso, por exemplo, os parlamentares de Roraima, eles poderiam agora pensar em o que oferecer e como trabalhar e como cooperar com as comunidades de Roraima que estão na Guiana e na Venezuela, por exemplo, e nos turistas de Roraima que vão para a Venezuela. Então, haveria um laço muito mais direto entre os deputados federais de cada estado e grande parte daquela comunidade. Então, esse é um projeto que bypassaria o problema financeiro. Entendo. E esses dois projetos podem ter tempos diferentes, porque esse não tem esses problemas. Teríamos apenas a questão da migração dos bancos, dos eleitores para estados, mas isso é uma questão não política, mas apenas técnica, que seria resolvida no âmbito técnico, não envolve mais o legislativo. E essa, de imediato, daria um universo de quase 500 deputados, com potencial interesse em determinadas diásporas, não em todas, mas em determinadas, aquelas para as quais o Estado teria uma maior vocação. Entendo. Então, trabalhamos aqui com um projeto possivelmente de curto, médio prazo e outro possivelmente médio e longo prazo. Esther, isso atenderia a necessidade de quem vive nos Estados Unidos também, por exemplo, que já não tem essa fronteira, como os estados que ela citou aqui? É o que eu ia complementar, com todo respeito, né, a essa PEC, essa emenda institucional que talvez resolveria, né, os problemas das fronteiras, mas brasileiros vivem mundo afora, né? Nós temos mineiros, por exemplo, que vivem na Austrália, que vivem no Paquistão, né? Nós temos mineiros que vivem nos Estados Unidos e em outros lugares. Então, a proposta da PEC é que nós possamos eleger um brasileiro que já reside no exterior e que represente, né, o brasileiro no exterior. Então, não eleger, por exemplo, porque isso nós já fazemos. Nós temos grupos, né, de brasileiros, por exemplo, o grupo de brasileiros de Pernambuco, eles conseguem manipular de uma certa forma a eleição municipal, né? Então, assim, nós já temos esses grupos que fazem isso, né? E nós temos parlamentares, né, que visitam os Estados Unidos, que visitam outros países, mas eles não têm noção, né? Às vezes não têm nem noção de como tratar com uma autoridade, né? Chamam embaixadores de cônsul, chamam embaixatrizes de embaixadora. Então, assim, eu acho que é necessário que esse parlamentar seja eleito no exterior, né? Que seja pelo menos 4, né? Que representa as Américas, que representa a Ásia e Oceania, que representa a Europa, né? Então, pelo menos 3. Uhum. E que a gente possa, né, fazer esse trabalho morando no exterior, né? Porque a gente consegue entender quais são os desafios dessas pessoas. Eu, por exemplo, recebo muitos parlamentares, né, nos Estados Unidos e eles voltam para o Brasil com diplomas maravilhosos que eles recebem lá, né? Fazem um relatório, mas nunca levam novamente, né, para a gente o que a gente realmente precisa para que a nossa comunidade tenha mais respeito, né? Tenha uma situação mais privilegiada, entre aspas, junto aos 2 governos dos países que a gente reside. O Itamaraty tem feito um trabalho maravilhoso desde 2008, talvez até antes disso, né? Mas a gente tem um grande problema também, porque troca-se de governo, aí a verba diminui, os objetivos diminuem. Então, no primeiro governo que a gente teve, o nosso respaldo foi muito grande, né? Depois trocou de governo, então a gente já não teve mais tanta atenção no exterior, mesmo que a gente continuasse fazendo os mesmos trabalhos que a gente fazia. E agora esse governo atual, por enquanto, ele ainda não nos deu atenção, né? O que a gente precisa. Então, a minha nova reunião será com a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, para que a gente possa pedir uma reunião, né, com o presidente dos Estados Unidos, para que ele possa também ter essa reciprocidade, né, já que o Brasil está com um excelente relacionamento daqui para lá, que tenha de lá para cá também. Né, que nossos nacionais nos Estados Unidos, por exemplo, a gente possa ter um respaldo maior lá. Né? Exemplificando, quais seriam as principais demandas assim, de quem vive nos Estados Unidos? Por exemplo, vou dar um exemplo do visto. Né? Hoje, o americano não necessita de visto para vir ao Brasil, né?
E pelo que eu tenho ouvido, né, os consulados americanos no Brasil estão emitindo quase nenhum vistos, né? No mês passado, por exemplo, não emitiram quase nenhum vistos para os Estados Unidos. Então, mesmo o brasileiro que tem condições, né, de viajar aos Estados Unidos, porque nós temos o segundo número maior de brasileiros que visitam a Disney, né? A gente perde para o Japão. Então, o Japão, em primeiro lugar, segundo lugar é o brasileiro. Então, tem muitos brasileiros com potencial financeiro que pode visitar os Estados Unidos, que pode ir para fazer compras, pode ir simplesmente para fazer turismo e voltar, não está indo simplesmente para trabalhar ou para fugir da diversidade do Brasil, né? Então, esse é um problema muito grande. Hoje, nós não somos vistos e bem quistos nos Estados Unidos como a gente era antes. Né? Isso também é um grande problema. Nós temos um presidente americano que chamou o brasileiro de porco, né? De pig. Né? Qualquer pessoa que googar aí pode ver essa matéria. Então, assim, a gente precisa dessa credibilidade novamente, porque somos um povo ordeiro, nós contribuímos financeiramente, né, no país que nós moramos, nós pagamos impostos, independente da nossa documentação, de sermos ou não sermos legais no país. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente montar uma estratégia, apresentar essa estratégia para o governo americano, para que nós tenhamos lá e aqui no Brasil também, né, esse respeito que o americano está tendo. Correto. Luísa, voltando à questão da representação de quem vive no exterior, temos alguns países que já têm iniciativas nesse sentido, está em prática. Quais são as experiências bem-sucedidas e os problemas que a gente deve evitar? Tem o caso da Itália e alguns casos aqui próximos de vizinhos nossos na América do Sul. Sim, nós temos alguns países que estão experimentando esse modelo de cotas para imigrantes no parlamento. E aqui na região nós temos Colômbia, Equador, México e República Dominicana. E alguns deles têm um número muito baixo. 2, um deles, se não me engano, Colômbia tem 2, outros tem 4, quem tem mais tem 7. E mesmo para países que têm uma comunidade muito concentrada geograficamente, que é o caso de todos eles, o México, os mexicanos estão concentrados na sua maioria absoluta nos Estados Unidos. E os demais, Colômbia, Equador e República Dominicana, são divididos entre Estados Unidos e Espanha. E mesmo assim, esse número tem sido considerado lá totalmente insuficiente, mesmo porque esses parlamentares são obrigados, têm que cumprir as suas funções e responsabilidades com toda a pauta, a rotina que se espera de um parlamentar. Então, eles não podem, e isso foi uma surpresa para a diáspora, eles não podem se dedicar exclusivamente a temas das comunidades imigradas. Então, eles têm de se dividir entre as comissões, as votações. Da mesma forma que os demais parlamentares dos estados, normalmente. Exatamente, né? exatamente. As questões nacionais. E nós temos um estudo acadêmico que mostra que o eleitorado italiano no exterior não tinha noção disso. Então, quando viu os seus parlamentares no exterior, os seus parlamentares em Roma, se dedicando a assuntos internos, ficou muito surpreso, não é o que se esperava. Então, esse sistema, ele tem de ser estudado com muita atenção, porque ele tem alguns desafios. O primeiro é que o tempo a ser dedicado vai ser menor do que se imagina, e o segundo é que para países cuja diáspora está muito espalhada, é preciso ver com muito cuidado qual seria eventualmente o número e o que seria minimamente eficaz. Os brasileiros estão espalhados em cerca de 50 países. Inclusive o México, eles surpreenderam com a nossa rede consular. Numa das nossas primeiras reuniões bilaterais, eles têm praticamente 50 consulados nos Estados Unidos e pouquíssimos no resto do mundo. Nós comparamos as redes para ver possibilidades de cooperação. Nós temos 10 consulados nos Estados Unidos e dezenas espalhados pelo mundo inteiro, até na China, no Japão. E então são configurações muito diferentes e isso seria um desafio. Assim, então, foi levantado, isso é levantado agora, será levantado nos debates, para que esse projeto, quando prosperar, ele aprenda com a experiência de outros países. Nós não podemos fechar os olhos e ter de trilhar os mesmos
problemas e caminhos que esses países fizeram. Nós temos que já pegar um atalho e ver o que deu certo e o que teve de ser corrigido, retificado, onde foi preciso fazer correção de rumos. Porque é uma vantagem a gente não ser o primeiro nesse ponto. Nós já temos aqui uma massa crítica de aprendizado que nos permite avaliar. Duas pessoas não vão dar conta de 3.600.000 espalhados. Se tivessem todos nos Estados Unidos, seria até possível. Então, é uma questão de capacidade física dessas pessoas. E, mais uma vez, eu acho que os projetos são complementares, esse da eleição de deputados e senadores que já estão aí, eu acho que enriquece, complementa, e uma não prejudica em nada a outra. Eu acho que a gente agrega. Essa questão da diáspora ser tão ampla, né, da população brasileira que vive no exterior, está tão espalhada, ser um território, um novo território brasileiro com tanta gente pelo mundo todo, pode criar algum atrito em relação aos representantes ou precisa ter uma divisão dos parlamentares para isso, assim, como a senhora citou ainda há pouco? Um representante da América, um representante da Oceania, da Europa. Como dividir isso sem evitar que haja conflito de interesses, já que vai ser uma bancada para defender os emigrados? A embaixadora colocou muito bem na sua apresentação a respeito dos países, né, que já existe isso e que a gente pode ver o que deu certo e o que não deu certo, né? Então, por exemplo, essa questão de nós termos o representante, né, ter que manter a mesma agenda, né, de um deputado aqui no Brasil, a gente pode talvez fazer de maneira diferente com os brasileiros que moram no exterior, né? Então, em relação à diáspora, hoje nós temos um mundo globalizado, né? Hoje, no mesmo minuto que eu estou aqui agora, essa rede já está mostrando para o mundo inteiro o que está acontecendo nesse momento aqui agora, né? Então, eu consigo resolver problemas, estando nos Estados Unidos, resolver problemas, né, com todos os outros líderes comunitários na Itália, no Paquistão, em Singapura. Então, estou dando exemplos de países que eu já resolvi problemas, né, de brasileiros. Então, com esse mundo globalizado, eu acho que é muito mais fácil, né, a gente conseguir fazer isso. E como a gente já faz isso há muito tempo, né, a gente já tem um número de pessoas, né, que a gente pode contar, inclusive com o Itamaraty, né, com os consulados e embaixadas em outros países, então fica muito mais fácil. Resolvemos um problema recentemente na Itália, onde eu entrei em contato com o meu consulado entrou em contato com o consulado da Itália, eu entrei em contato com uma representante que estava na Grécia, ela entrou em contato com o representante na Itália, ele entrou em contato com o líder comunitário e nós conseguimos resolver. Eu acho que isso fica muito mais fácil, né? Teremos, sim, que fazer um planejamento muito bem feito para que nós não tenhamos os mesmos erros dos outros países, mas eu não acho difícil, eu acho que é completamente possível, principalmente na parte financeira. Eu não vejo que será um gasto muito grande para o Brasil em relação ao que o brasileiro no exterior devolve para o Brasil. O retorno vai ser maior do que o custo, né? E não somente financeiramente dizendo, né? Culturalmente dizendo também, a gente volta, né, com essa vontade louca, né, de fazer uma diferença para o Brasil. Agora mesmo eu estou trabalhando com a parte educacional aqui no Brasil. Então, estou montando uma escola que vai educar a criança do nível infantil até o nível superior. E essa educação que a gente traz do exterior. Então, eu acho isso muito importante. Ok. Eu agradeço mais uma vez a participação aqui com respostas tão claras para um assunto que interessa a tanta gente, não só que está lá fora, mas como aqui no Brasil também. Muito obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link desse programa, é só acessar a nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/tv, ou então visitar o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, pode telefonar de graça para 0800 61 2211. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania Mundo.